Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês a resolução do desafio que eu propus na semana passada. E eu vou utilizar aqui o mesmo caminho, que o Jonathan fez, aí ele deixou os comentários lá na comunidade. Então a estratégia que ele utilizou era a estratégia que eu iria utilizar, mas eu também tenho uma outra estratégia aqui, um outro caminho também para mostrar para vocês, tá bom? Então agradeço vocês aí que deixaram a solução, então bora lá resolver. A ideia aqui, pessoal, é a gente vai utilizar duas coisas. Eu vou utilizar, porque como aqui aparece o arco metade, ele está associado ao arco duplo. Se a gente for lembrar, o seno de um 2θ, ou seja, o seno de um arco duplo, ele é igual a 2 vezes o seno de θ vezes quem? O cosseno de θ. Pelo mesmo argumento, a gente tem o seguinte, que cosseno de 2θ, ele vai ser igual ao quê? Ao cosseno ao quadrado de θ menos quem? Seno ao quadrado de θ. Então, a gente tem essas duas fórmulas aqui para a gente adaptar elas e utilizar no nosso exercício. Como assim adaptar, Walter? Porque aqui, ó, observe que o seno de 2θ, o que acontece? Quando aqui eu tenho 2θ, aqui aparece apenas um θ. Então, eu posso, por exemplo, olhar que o seno de θ, ele vai ser 2 vezes quem? O seno de θ sobre 2 vezes quem? O cosseno de θ sobre 2. Ou seja, esse ângulo é sempre a metade deste daqui. E a mesma coisa eu tenho que o cosseno de θ, eu posso olhar ele como sendo o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos quem? O seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, eu posso utilizar a partir do arco duplo, adaptar para aparecer o θ sobre 2, que é justamente algo que é interessante para mim, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, eu vou partir do lado de que seno de θ dividido por 1 mais cosseno de θ, 1 mais cosseno de θ, ele vai ser igual. O seno de θ, eu vou utilizar essa expressão, ou seja, ele é 2 vezes o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2, dividido por 1 mais o cosseno de θ, eu vou utilizar essa expressão, cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos quem? O seno ao quadrado de θ sobre 2, beleza? Então, é isso que a gente tem. Outra coisa que a gente pode utilizar é a relação fundamental. Se eu tiver, por exemplo, seno ao quadrado de θ sobre 2 mais cosseno ao quadrado de θ sobre 2, isso daqui vale quanto? Vale 1. Então, por exemplo, eu posso dizer que o cosseno ao quadrado de θ sobre 2, ele é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ sobre 2, certo? Basta eu isolar. E essa expressão aqui, ela aparece aqui no meu denominador. Se você olhar, eu tenho 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, como é que eu posso reescrever isso daqui? Vai ficar 2 vezes o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2, dividido por quem? Por esses caras, eu posso trocar por cosseno ao quadrado de θ sobre 2, e aí mais esse cosseno ao quadrado, que eu ainda não utilizei, de quem? De θ sobre 2. E aí acabou o exercício. Por quê? Aqui em cima não tem o que fazer, então vai ficar 2 vezes o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2, dividido. Duas parcelas iguais somando, então é 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Posso simplificar o 2 com o 2. Para fazer sentido isso daqui, necessariamente, o cosseno tem que ser diferente de zero, o cosseno de θ sobre 2. Então, aqui eu tenho duas parcelas, aqui eu tenho uma. Então, esse cancela. Vai sobrar uma parcelinha aqui embaixo. Ou seja, eu vou ter seno de θ sobre 2 dividido por quem? Por cosseno de θ sobre 2. Bom, mas essa é a nossa definição de tangente, ou seja, isso aqui é a tangente de θ sobre 2. Então, essa expressão é igual a tangente de θ sobre 2. Beleza? Então, isso que nós podemos fazer a partir do que nós temos. O interessante aqui, a aplicação que a gente pode ter aqui é, por exemplo, calcular, você não precisa lembrar de tantos arcos duplos, essa aqui é uma expressão, uma igualdade verdadeira, onde a gente pode, por exemplo, calcular a tangente de 15, Bastaria eu saber o seno de 30 dividido por 1 mais cosseno de 30, beleza? Ó, tangente, porque esse cara aqui é o dobro desse. Então, por exemplo, uma aplicação aqui, a tangente de 15 graus, eu posso olhar como sendo o seno de 30 dividido por 1 mais o cosseno de 30 graus.
aí eu posso achar alguns valores de tangente de metade aí, de valores desconhecidos, tá bom? De valores que não são habituais no do nosso dia a dia. Outro caminho que você poderia resolver, eu vou deixar ele como exercício para vocês, então eu vou pedir para ver como é que vocês conseguiriam fazer, que é assim que o livro que eu tirei o exercício acaba pedindo para a gente fazer a partir dessa figura. Ele considera aqui como sendo 1, ele pega aqui, ele chama de θ sobre 2, aqui ele também chama de θ sobre 2, e aí ele pede para você provar que a tangente de θ sobre 2 é igual ao seno de θ dividido por 1 mais o cosseno de θ a partir dessa figura, ou seja, sem utilizar arco duplo. Então, deixo aí para vocês como desafio provar novamente isso daqui sem ser o arco duplo, sem utilizar arco duplo, que essa igualdade é verdadeira. Bem legal aqui esse caminho, ou seja, utilizando apenas essa figura, prove que a tangente de θ sobre 2 vale seno de θ e dividido por 1 mais cosseno de θ. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido fazer. Deixa aí seu like, por favor, deixa aí seu comentário. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo desafio. Tchau!